Galera, estamos aqui na minha Belina 1976 e a gente queria fazer um vídeo falando um pouco da graça de ter um carro antigo, as vantagens e desvantagens, porque que eu gosto de ter um veículo assim, e falar um pouco do dia a dia de manutenção, coisas que eu acho bom, coisas que eu acho difícil sobre ter um carro desse. E daí talvez inspirar vocês a ter um carro desse também. Ou não também, fique só apreciando o meu então. Eu decidi comprar esse carro porque eu e minha esposa acabamos de ter uma filha. A gente decidiu que precisava de mais um veículo. Eu fiquei pensando se eu pegava um carro popular, mais básico, ou novo, ou pegava um carro mais antigo, um Fusca, ou uma Brasília, ou algo assim. Então a gente começou a fazer a nossa caçada atrás de qual veículo ia fazer sentido para nossa família. Mas eu fiquei pensando, depois de olhar vários carros novos, que muitos desses carros novos não tem muita personalidade, não é um carro que você olha com felicidade quando você estaciona ele, não é um carro que te coloca um sorriso no rosto. É mais um carro utilitário para chegar do ponto A ao ponto B, que também é importante ter, né? Mas a gente já tem um carro novo que eu sei que não vai dar problema, que tem garantia e todas essas coisas. Mas eu queria um carro que ia ser útil para nós, mas também ia ser algo que eu ia me divertir tendo, algo que eu ia ter um sorriso no rosto quando eu tô olhando. E depois de procurar muito, a gente acabou escolhendo comprar essa Belina aqui. Uma vantagem de um carro desse é que ele é um carro que tem muita história. E muitas vezes isso acaba invocando emoções nas pessoas que veem esse tipo de carro. Eu tô com esse carro faz mais ou menos um mês e eu já tive inúmeras interações com as pessoas onde alguém chega em mim e fala que o avô tinha uma Belina, que eles tinham alguma memória da infância deles andando num carro desse. E algumas pessoas já até se emocionaram só de sentir o cheiro do carro, ou sentar dentro do carro e lembrar de alguma coisa da época da infância deles. E realmente esse é um carro que muitas pessoas já tiveram algum parente que teve um desse, ou que teve alguma história de família de encher o carro dos primos e dos netos e todo mundo saindo numa aventura para ir na chácara de algum parente ou algo assim. E realmente é uma coisa muito legal você ter um objeto que invoca tantas emoções nas pessoas. Eu sinto que nós, como seres humanos, nós usamos objetos não só para a utilidade dela, mas também para contar histórias. Do mesmo jeito que um violão pode ter muita história por trás dele, ou uma faca que foi passado na sua família, que foi usado por seu avô, ou alguma coisa que foi usado na casa, assim. Então esses objetos são muito mais do que só itens que servem uma função. Eles também são um jeito de contar uma história, de ter lembranças, de lembrar de uma época da nossa vida. E o gostoso de ter um carro desse é que ele serve todas as utilidades. E que é esse elemento de ter a personalidade. Um carro novo, por exemplo, se você pegar um carro popular básico, 1.0, sim, ele vai ser um carro novo, ele vai ter várias tecnologias que um carro desse não tem, mas eu não sinto que ele é um carro que vai colocar um sorriso no seu rosto, eu não sinto que ele é um carro que vai te trazer tantas memórias. Talvez um carro daquele daqui a 20 anos vai ter suas memórias, porque daqui a 20 anos ele vai ser agora um carro clássico, né? Mas por enquanto, se você for pegar um carro novo, você não vai ter a mesma emoção e a mesma história do que um carro desse, por exemplo. A Belina em particular, usada muito para trabalho, então é difícil você achar um modelo dele que está intacto, comparado com o Fusca e outros carros assim que eram usados mais em área urbana. Muitas Belinas eram usadas no sítio e para transportar coisas, então quando você vê uma, muitas vezes ela está mais acabada por causa que tinha sido usado para isso. Esse exemplo aqui ficou parado muito tempo na garagem de alguém, e por isso que ela está numa condição boa, porque ela acabou nunca sendo usada para trabalho em nenhum momento. Como vocês podem ver, eu coloquei placa preta nessa Belina aqui. O processo de colocar placa preta envolve você ir por um clube de carro brasileiro que é certificado para fazer uma autenticação, e eles emitem um certificado dizendo que o carro é 80% original ou mais, e o carro tem que ter mais que 30 anos. Você conseguindo tirar essa documentação, aí você pode dar entrada no processo de colocar placa preta no seu veículo. Aí ele troca de categoria e passa a ser categorizado como um carro de coleção, e daí toda a documentação dele aparece ele como um item de colecionador.
É isso aí, gente. Essa é a minha Ford Belina 1976. Obrigado por prestar atenção aí no canal. Mas se inscreva para mais conteúdo sobre carros, empreendedorismo. E é isso, gente. Valeu!